Fala, turma de Excel, bem-vindo à aula 3 do nosso curso. Hoje nós vamos aprender a nossa primeira função. As funções são extremamente importantes no Excel e a partir de agora nós vamos vê-las praticamente em todas as aulas. Sem as funções nós não poderíamos fazer as tarefas mais complexas do Excel. São as funções que diferenciam o Excel dos outros softwares comuns de planilha. Uma coisa importante sobre as fórmulas é que o Excel, por ter suporte em português, automaticamente possui suas fórmulas traduzidas para o português, ou seja, a fórmula que executa uma determinada função se escreve utilizando uma palavra associada a essa função. Vocês vão entender isso hoje nesta aula, pois nós vamos ver uma das mais importantes fórmulas do Excel, a fórmula que vai ajudar a gente a trabalhar com somas complexas. Nós vamos entender como funciona e a partir dela, nas próximas aulas nós vamos começar a aumentar um pouco o grau de dificuldade, porque até então tem sido uma coisa bem leve, uma coisa bem café com leite. Agora nós vamos introduzir a primeira função e a partir dela a dificuldade vai aumentar um pouco, mas não desanime, tudo bem? Vamos começar bem devagar com uma função muito simples e na próxima aula a gente aumenta um pouquinho a dificuldade até você ficar perito no Excel, beleza? Vamos para a nossa planilha, eu já tenho uma planilha pronta. Eu criei uma planilha bem genérica, repeti algumas informações nela, vocês vão notar. O importante é que eu tenho uma planilha que tem uma demanda numérica, tem 6 itens, também tem 16 nomes, no caso aqui são nomes exemplificados, e ela tem um campo de total. O objetivo dessa planilha é me dar de forma atualizada, de forma automática, o total correspondente de cada linha. Nós aprendemos na aula passada que é possível realizar a soma simplesmente apontando na célula as células que eu quero somar utilizando o sinal de adição. Vamos relembrar como é que era? Eu vou utilizar o sinal de igual para dizer para o Excel que estou realizando uma operação matemática, ou estou chamando uma função. Ao mesmo tempo que eu digito igual na célula, na barrinha lá em cima, na barrinha de função, ele vai me mostrar a função que está sendo executada. Ou seja, neste momento, como eu estou editando a célula, ambos vão estar com a mesma informação. Mas em alguns momentos, quando você já tiver com a fórmula pronta, a célula vai apresentar uma informação e a função vai apresentar outra, porque a função sempre revela a fórmula, a célula nem sempre. Ok, dito isso, igual para dizer para o Excel que estou realizando uma função. A minha primeira célula nessa linha é a célula B3, ou seja, a célula que está na coluna B, linha 3. Vou usar o sinal de adição para informar o Excel que estou fazendo uma operação matemática de adição. Vou incluir a próxima célula, que é a C3. Sinal de mais novamente. Vou para D3. Sinal de mais. E3. Sinal de mais. F3. Sinal de mais. E G3. E finalizo a minha fórmula apertando Enter. Ele foi lá e me deu o total. Beleza? Beleza. Tá certo. Está correto. Porém, vou clicar novamente na célula. Aqui está o total. Na barra de funções está a fórmula. Porém, ela ficou grande demais. E essa planilha nem é tão grande assim. Dependendo da planilha que você estiver, dependendo da empresa, dependendo do fluxo que você estiver trabalhando, essa planilha pode ser enorme ao ponto de estourar o limite dessa tela, por exemplo. Então vai ser trabalhoso demais você ficar digitando célula por célula, por célula, por célula. E existem outras funções no Excel também que exigem que você pegue dados de células diferentes. Aqui nós estamos pegando das células da mesma linha, mas pode ocorrer casos que você pegue uma ordem um pouco diferente da que mostramos aqui. Então vai ficar chato. Tem uma forma de simplificar isso? Tem uma forma de facilitar a minha vida? Tem sim. O Excel tem uma função, aliás tem uma série de funções, mas nós vamos ver uma específica hoje que é chamada soma. Como eu disse anteriormente, as funções do Excel estão traduzidas para o português. Logo, alguma dessas funções você pode descobrir até chutando. A soma não é diferente. A soma é uma função que permite que eu
Diga para o Excel que eu quero fazer a soma de um determinado lote de números, determinado lote de itens a ser somados. Ela permite que eu faça a soma tanto de linhas quanto de colunas. Hoje nós vamos ver a versão um pouco mais simples dela, mas nas aulas futuras é provável que nós utilizamos esse recurso de soma, porque vamos utilizar bastante ainda, em planilhas mais complexas. Como nós chamamos a função? Eu vou apagar essa célula aqui, a célula H, porque ficou muito grande a nossa fórmula. Apaguei. Vou apertar igual novamente. O Excel agora sabe que eu estou chamando uma função. Vou escrever soma. Neste momento o Excel sabe que eu estou querendo executar a função soma. Quando escrevo soma, estou literalmente dizendo para o Excel que eu quero somar um determinado intervalo de números. Como é que eu digo para o Excel onde estão esses valores? Porque eu tenho que dizer para o Excel onde estão esses valores. Eu boto parêntese e vou especificar o intervalo. Eu posso botar tanto o intervalo separado, como eu fiz naquela fórmula anterior, não é vantagem nesse caso, como eu posso dizer para ele aonde começa e aonde termina. Aonde começa a nossa seleção de números, o nosso lote de números que vamos somar? Começa em B3, certo? Essa célula aqui. Eu vou dizer para o Excel que eu quero começar no B3, vou digitar 2 pontos, que para o Excel é o mesmo que até. B3 até, 2 pontos significa até. E vou digitar a última célula a ser incluída nesse bloco de valores, que é a G3. Observe que aqui do lado toda a linha já está destacada. Isso é o Excel dizendo para mim que essa linha aqui está selecionada. E fechei parêntese. Aperto Enter. 31. Lembra que na nossa fórmula manual também deu 31? Puxa, Elias, bacana. O que eu fiz aqui? Eu basicamente disse, chamei uma função, disse para o Excel, Excel, quero uma função. Apertei o igual. Quero somar, então escrevi soma. Abri o parêntese, B3, 2 pontos para até G3, fechei parênteses. Ou seja, disse para o Excel que quero chamar a soma da B3 até a G3. Tá, Elias, legal, funcionou bem, resumiu a fórmula, mas eu tenho uma coluna enorme aí para poder preencher com essa fórmula. Eu vou ter que ficar digitando fórmula por fórmula, em célula por célula. Não há necessidade. No Excel, quando você copia e cola uma fórmula, como é o caso, nosso caso aqui, nós temos uma função dentro de uma fórmula, ele automaticamente atualiza a fórmula utilizando a mesma lógica da linha anterior. Ou seja, eu vou copiar a fórmula da H3, onde está a nossa coluna, vou colar na H4. Vou apertar Ctrl V, aperto Enter para finalizar. Ele atualizou a fórmula. Observe que o intervalo aqui na barra de função, quando a H4, a nossa célula de baixo, está selecionada, ele mudou o intervalo de B3 para G4, para G3, para B4 até G4. Beleza? Beleza. Facilitou bastante, não facilitou? Dá para facilitar mais. Vou dar Ctrl C novamente. Você também pode fazer isso com o teclado, clicando em copiar. Vou clicar na célula de baixo com o botão esquerdo do mouse sem soltar o botão. Eu vou arrastar o mouse até a última célula de alunos, não a célula de total, que tem uma outra total aqui. Vou soltar o botão do mouse, apertar Ctrl V ou ir com o botão direito do mouse e clicar em colar. Vou apertar Enter para completar a função, clicar fora. Observe que toda a coluna agora está com a soma. E eu executei apenas um simples comando de cópia e cola. Beleza? Nesse momento você acabou de trabalhar com a função, uma das funções mais importantes do Excel, que é a função de soma. A partir dessa aula você vai utilizar essa mesma lógica para todas as aulas, todas as planilhas, todas as funções que nós vamos aprender a partir daqui. Tá, Elias, copiar e colar é legal, facilitou minha vida, mas existe uma forma de simplificar isso? Sim, existe o autossoma. Como é que eu faço a autossoma? Eu tenho uma célula aqui embaixo, em branco, onde também tem que apresentar o total.
e eu quero o total de todas as células que estão aqui em cima. Eu posso gerar essa fórmula automaticamente? Pode. Eu vou clicar na primeira célula, que é a célula H3. Vou clicar nela, selecionar. Vou arrastar meu mouse para baixo sem soltar o botão esquerdo do mouse. Paro na última célula em branco. Vou na guia página inicial. Quase no final dela, no campo de edição, eu tenho o recurso AutoSoma. Clico nele. Volto para minha planilha. Observe que já há um resultado aqui. Eu vou clicar fora. Vou selecionar novamente a célula do total, que é a H19. Observe que lá em cima a fórmula foi automaticamente escrita. Beleza? Excel é difícil? Não é difícil. Você realizou sua primeira função. É uma funçãozinha simples? Sim, claro, mas nós temos que passar por ela para poder irmos para as mais avançadas. Nós temos que aprender primeiro todo o básico. Até o fim desse curso você vai estar executando fórmulas bem mais complexas, vai estar tirando de letra isso. Não foi difícil. Essa é mais uma daquelas aulas introdutórias que é para você perder o medo. Você viu que existe várias formas de realizar uma simples soma, seja digitando código, seja utilizando o recurso de autossoma. Então estude, dedique-se, e na próxima aula nós vamos trabalhar mais algumas funções. Beleza? Então, é isso aí. Te aguardo na aula 4. Um grande abraço.